Tá cheio de vídeo aqui no YouTube falando de como é a nova Conference League. Eu mesmo fui pesquisar para estudar um pouco mais, mas não encontrei um vídeo aqui no YouTube que fala como a UEFA define agora a pirâmide do futebol europeu. Sou Carlos Augusto Pires Salvador e depois da vinheta eu vou te mostrar como ficou definida as 3 competições europeias dessa temporada. Salve rapaziada, Carlão na área, trazendo para vocês um vídeo de futebol que a galera me pediu muito. Afinal, já falei bastante aqui de pirâmide de futebol inglês, do futebol espanhol, muita coisa interessante e agora resolvi trazer a nova estrutura do futebol europeu de clubes. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, mas principalmente para me ajudar, comenta coisas. Hoje nós vamos falar sobre Champions, Europa League e Conference League. Como que é essa pirâmide? Como que funciona de uma competição para outra, da outra para uma e etc. Não vou me estender aqui em quantos exatamente por time entra na primeira fase, o campeão de cada país, Copa e etc. Não é o intuito falarmos de regulamento, o intuito é falarmos de escala, o que de um vai para outra, do outro vai para um, o que cada competição dá vaga e etc. A gente deve focar pouquinha coisa nas fases eliminatórias, mas principalmente na fase de grupos. Quando a gente fala de pirâmide, naturalmente a gente começa da base, né? Foi assim com o campeonato inglês, campeonato espanhol que eu fiz outro dia, mas aqui eu vou começar do topo, porque neste caso aqui, diferente das ligas, que há o acesso e o rebaixamento, aqui só há de cima para baixo, dificilmente há de baixo para cima na mesma temporada. De todas as competições, a UEFA não distribuiu mais vagas para os times para ganhar dinheiro das federações, etc. Alô, Conmebol! O que houve foi uma melhor redistribuição. Vou citar um exemplo. Inglaterra, 4 primeiros na Champions, aí o 5º colocado teria que ser na Europa League, e o campeão da Copa da Liga, e também o campeão da FA Cup, correto? 7. Neste caso agora, o último, 7º colocado, se obviamente ele for só pela Liga e não ganhar nada de Copa, ele vai para a Conference League, vou falar um pouquinho disso lá. Então, começamos a falar que as vagas elas somente foram redistribuídas de 2 competições para 3. Então a gente começa falando da Champions League. A Champions League ela começa com 80 times pré-classificados entre grupos e eliminatórias. Falando de grupos, são 22 times já direto nas fases de grupos. Nós sabemos que de 1 a 4 no ranking da UEFA, o primeiro, segundo, terceiro e quarto classificam os 4. São as grandes ligas. Quando entra na fase de grupos, a gente fala que, o que nós vimos no sorteio, 8 grupos, 4 times que jogam de ida e volta. Além dos 22 times já pré-classificados para os grupos, entram os 10 vencedores da última eliminatória da Champions, que a gente acabou de ver na TV. Nos grupos, os 2 melhores vão para as oitavas, os terceiros colocados vão para a Liga Europa. E aí começa, atenção, eles vão para a Liga Europa enfrentar o segundo de cada grupo daquele torneio. Diferente de como era no ano passado. Lembra que ano passado a Liga Europa era um pouco mais inchada? Eram 12 grupos, passavam os 2 primeiros, faziam 24 times, juntava 8, e aí fazia 16 avos, depois oitavas, etc. Agora não. Agora, os terceiros da Champions pegam os segundos da Liga Europa. Fazem ali uma pré-oitavas e os vencedores vão pegar os primeiros, mas eu falo da Liga Europa já já. O campeão da UEFA Champions League da edição anterior tem vaga assegurada como cabeça de chave no torneio e representa a UEFA no Mundial de Clubes. Final, inclusive, da Champions League esse ano será em São Petersburgo, na Rússia, no estádio do Zenit. O campeão, além da vaga no Mundial de Clubes, vai para a Supercopa da UEFA, que a próxima edição, em 2022, será disputada no Estádio Olímpico de Helsinki. Champions assim, basicamente, 32 e aí os terceiros caem para a Liga Europa. Agora começa a gente falar um pouquinho de Liga Europa para a galera entender. Ela começa com 21 pré-classificados. Olha só, muito menos que a Champions, que com 80 começa, e que a Conferência, que eu vou falar, já começa com 136. Por quê? Porque a Liga Europa é basicamente composta
pelo que sobra do pessoal que cai na Champions nas fases eliminatórias. Desses 21 pré-classificados, 12 entram nos grupos e os outros 9 no mata-mata, no penúltimo ou no último. Ela é preenchida exatamente com isso, somente com times que caem da Champions. O que mudou na Liga Europa? Eram 12 grupos, agora são 8. Desses 8, classificam-se os 2 primeiros. O primeiro vai para as oitavas. O segundo pega quem eu já falei. O terceiro colocado da fase da Champions. Confronto direto, sorteio, os vencedores aí sim para as oitavas de final. Quem que já está classificado para a fase de grupos? Os 12 times que eu acabei de citar, e aí entram 6 derrotados na quarta eliminatória da Champions, 4 derrotados uma fase antes, na terceira da Champions, e 10 vencedores da fase preliminar da Europa League. E aí sim fecha esses 32 na fase de grupos. A competição tem um seguinte detalhe: o campeão da Europa League vai para a Champions do ano que vem como cabeça de chave. Aconteceu com o Villarreal agora também. Além disso, dá vaga à UEFA Super Cup, que acabamos de falar, vai ser em Helsinki, na Finlândia, no ano que vem. Ou seja, o campeão da Liga Europa, o campeão da Champions, uma partida só, a abertura da temporada. A final da Liga Europa esse ano será na casa do maior campeão, no estádio Sánchez-Pizjuán, lá em Sevilha. Sofreu muita mudança a Liga Europa porque muitas das suas vagas, porque ela era inchadíssima, agora foi distribuída para a conferência. E agora a gente fala assim do principal torneio, ou melhor, do novo torneio da Europa, a principal mudança em tudo que aconteceu. A conferência, que é a base da pirâmide, ela inicia com 136 pré-classificados para as eliminatórias e nenhum direto nos grupos. Roma não foi nos grupos, Tottenham não foi nos grupos, entraram no mata-mata antes. Vou falar um pouquinho aqui de como é a distribuição de cada um. Os primeiros 5 países do ranking da UEFA pegam um clube cada. Do 6º ao 16º do ranking, 2 clubes. Do 17º até o final do ranking, 3 clubes. E um detalhe muito importante, nessa temporada a Espanha não terá um representante, porque seria o Villarreal pela Liga. Porém, ele conquistou a vaga na Champions ao vencer a Liga Europa. A conferência recebe também os times eliminados da primeira eliminatória da Champions. Eles caem direto na conferência sem passar pela Liga Europa. Então, sei lá, a primeira eliminatória da Champions é um time das Ilhas Faroe com San Marino, Gibraltar com Malta. Perderam. Quem perdeu cai direto para a conferência. Não passa pela Liga Europa. Diferente dos times que forem eliminados na segunda eliminatória da Champions, aí sim, esses caem para a Liga Europa. Podem jogar ainda a Liga Europa. E se eles caírem na eliminatória da Liga Europa, eles podem jogar a conferência. Ou seja, um mesmo time pode passar pelas 3 competições no mesmo ano. As fases preliminares são bem complexas, com quantidade de time pré-classificado, eliminado de Champions, Europa League. É uma celeuma. Tem até uma matéria do Trivela que eu indico para vocês, bem bacana. Coloca lá, Conference League 2021, parece a primeira matéria do Trivela. Inclusive fala os times certinhos. Agora a gente foca onde interessa. Fase de grupos, Champions 32, Europa League 32, Conferência também 32. Nós temos agora 3 torneios com 32 times, 8 grupos de 4 que jogam de ida e volta. Quem são esses 32 times? Os 22 vencedores da quarta fase preliminar. Essa que entrou Tottenham, que entrou Roma, aí que a gente viu. E 10 times que caíram, perderam a quarta fase preliminar da Liga Europa. Ou seja, a última fase mata-mata da Liga Europa, os vencedores vão para os grupos e os perdedores caem para a conferência. Assim como é na Champions. Última fase preliminar, os vencedores vão para os grupos, os perdedores caem e vão para a Liga Europa. Aí, o mesmo detalhe. Olha só. Os 8 segundos colocados da conferência vão receber os 8 terceiros da Europa League, que antes eles eram eliminados. Agora não, eles caem assim como cada Champions. Caem na Europa League, se enfrentam, mata-mata, e os vencedores vão enfrentar numas oitavas de final os primeiros de cada grupo. A final desse torneio, da primeira vez, será em Tirana, a capital da Albânia. E o campeão da conferência vai para a fase de grupos da Europa League do ano que vem. Em resumo, agora esquece toda aí, entra, vai, vocês vão aqui comentar, pô, Carlão, é complexo, Taça Guanabara, etc. Simplão, falando de grupos, Champions, 32, os 2 primeiros avançam para as oitavas, o terceiro cai para a Liga Europa. Liga Europa,
32 nos grupos. O primeiro avança para as oitavas, os segundos colocados pegam esses terceiros da Champions, mata-mata para ir para as oitavas. Os terceiros da Liga Europa caem para a Conferência, onde enfrentarão os segundos dos 8 grupos da Conferência e esse confronto, os vencedores pegarão os primeiros nas oitavas de final. Campeão da Conferência sobe para a próxima Europa League, campeão da Europa League sobe para a próxima Champions. Campeão da Europa League vai para a UEFA Super Cup, jogar contra o campeão da Champions, que o campeão da Champions, obviamente, ganha vaga no Mundial de Clubes. Simples, assim está desenhado a pirâmide do futebol europeu de clubes. Espero que tenham entendido. Deixa seu like, se gostou ou não gostou, comenta, interage com o canal. Beijo no coração, se bater saudade não chora, volta o vídeo ou pede algum tema aí. Carlão, fala disso aqui, vamos ver se tiver ao meu alcance, eu ajudo a rapaziada. Valeu! Excuse me. My name is